E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gleison do canal Programador Excel VBA e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso projeto Controle de Estacionamento, onde a gente vai estar fazendo o somatório da coluna valor, certo? Que nada mais é, vou mostrar aqui para vocês no nosso banco de dados Axis, duplo clique aqui na nossa tabela TBO Estacionamento, lembrando que o arquivo está disponível para download. Então, os valores que estão aqui na nossa coluna valor da TBO Estacionamento vai estar sendo trazidos, somados, certo? Obviamente uma label no nosso objeto listbox. Observe que tem os valores e esses valores vão estar somados em uma coluna. Esses valores vão estar sendo, obviamente, retornados em uma coluna do listbox e vão estar somados, obviamente, em uma label. E como é que a gente faz isso? Vamos lá para o nosso projeto. Então, aqui é o nosso arquivo, certo? Vou executar aqui o mesmo. Observe que no momento ele só está retornando em uma label a quantidade de registros encontrados. Então, vou fechar aqui o nosso Useiform. Pressione aí Alt mais F11 para ter acesso ao nosso VBE. Então, o nosso famoso Visual Basic Editor. Caso o seu project não esteja aparecendo, você pode estar pressionando aí Ctrl mais R para ter acesso ao Project Explorer. Ou simplesmente vir aqui, clicar aqui em exibir, Project Explorer. No meu caso, observe que já está aberto, certo? Então, eu vou dar um duplo clique aqui no nosso FRM principal. Vamos expandir aqui o nosso formulário. E para adiantar, vou copiar esse objeto aqui ao lado, ó, que é uma label, certo? Vou copiar o mesmo, vou colar aqui do lado. Observe que está aqui o controle, copiado. Vou aqui em propriedades. Vou renomeá-lo como... Você dá o nome que você quiser, sempre um nome intuitivo. E procure sempre botar a primeira letra maiúscula, certo? Então, eu vou chamá-lo de LBL valor. E vou apagar esse texto que tem aqui no seu caption. Apaguei. Então, está aqui meu objeto. Ó. Vou só diminuir aqui o seu tamanho. E observe que aparentemente ele não tem nenhum valor agrupado a ele, certo? Então, quando eu fizer, obviamente, o carregamento, o somatório vai estar sendo mostrado no mesmo. Então, se eu executar o meu formulário nesse momento, como ele não retorna ainda valores, o usuário nem percebe que o nosso controle está adicionado ao nosso fórmula. Então, como é que a gente faz esse somatório aqui, ó, da coluna do listbox? Só reforçando o seguinte, ó, que a primeira coluna do listbox, ela tem a contagem de 0, certo? Ou seja, essa primeira coluna começa a sua contagem de 0, a segunda de 1, a terceira de 2 e por aí vai, certo? Também só reforçando que o listbox é limitado a 10 colunas. Então, vou fechar aqui, duplo clique aqui em qualquer área do nosso Useiform e vamos criar uma rotina. Observe que bem aqui no nosso evento de Alice eu tenho a nossa rotina de dados cadastrados, certo? Então, provavelmente a gente vai criar uma rotina e vamos chamar por dentro dessa rotina aqui, ó. Mas vamos lá no topo para ficar mais fácil aqui a nossa programação, ó. Então, vou dar um espaçamento aqui e vou criar a rotina junto com vocês. Vamos colocar a nossa sub, que o VBA já entende que estamos criando uma rotina. E aqui eu dou o nome que eu quiser, certo? No caso, sempre um nome bem intuitivo. Vou chamar ela de soma, valor, coluna. E observe que eu sempre tenho o costume de colocar as iniciais maiúsculas, como dito, para facilitar na visualização do código. E aqui a gente vai criar duas variáveis. A primeira, vou chamá-la de i, e vou declarar do tipo integer, certo? Então, foi declarada aqui do tipo integer. E a segunda, coloco o meu DIN, que faz parte da linguagem. Vou chamar minha variável de valor. E ela vai ser do tipo currency. Ou seja, vai ser do tipo moeda, certo? Então, eu tenho uma variável do tipo inteira e uma variável do tipo moeda. Obviamente, a variável do tipo moeda, porque vou retornar os meus valores no formato moeda. E a variável i, obviamente, eu vou do tipo integer. Eu estou utilizando do tipo inteira porque eu vou estar fazendo a contagem dos registros. E para isso, eu utilizo o nosso comando for, que nada mais é do que para meu i, que é a nossa variável do tipo inteira, e eu vou atribuir ela o valor de 0. Ou seja, a sua contagem vai iniciar do valor 0. E vai até o to. E aqui eu coloco o meu objeto, certo? Nosso MI, para facilitar a nossa digitação, lst cadastro, que é o nome do nosso listbox. Coloco o ponto list
count, ou seja, eu vou fazer a contagem dos itens do nosso list box e o -1, certo? E coloco esse -1 aqui. Feito isso, eu pego a minha variável valor, que eu declarei do tipo currency, e vou atribuir ela própria, mais o quê? Mais a coluna que eu quero somar os valores do list box, certo? Que no meu caso, eu vou colocar novamente o nome do meu controle e, novamente para facilitar, o nome do meu controle é LST cadastro. E agora eu trago com a sua propriedade ponto list, ou seja, vou estar listando no meu list box qual coluna, qual é a coluna que eu quero fazer o somatório, certo? A linha, eu tenho que formar a linha e a coluna. A minha linha, como ela é dinâmica, certo? Eu vou somar todos os valores da linha, eu tenho que formar uma variável, que no caso é a minha variável i, que inicia do valor de 0, vírgula, e agora a minha coluna, como é uma coluna fixa, agora sim eu posso informar o número da coluna. Lembre-se que a minha primeira coluna tem um valor de 0. Como eu tenho 3 e a coluna valor é a terceira coluna, então, obviamente, aqui é um 2, certo? Então, eu estou dizendo para o VBA que é a minha terceira coluna do listbox, que a sua contagem é em 2, certo? Já que a primeira coluna tem um valor de 0, a segunda de 1 e a terceira de 2. Feito isso, eu fecho o nosso laço for com a nosso next, certo? Então, aqui eu já estou fazendo o somatório da coluna do listbox e retornando esse valor para a minha variável valor. Obviamente, eu vou ter que pegar esse valor que está armazenado na minha variável valor e vou jogar no meu objeto. Qual é o meu objeto? mi.lbl, valor.object, e vou atribuir a ele o quê? Vou atribuir a ele a minha variável valor. Se eu fizer só isso, você já sabe que, na realidade, vamos deixar acontecer o resultado aqui que eu explico melhor, certo? Então, vou copiar aqui a nossa rotina, soma valor coluna, Ctrl C nela. Posso vir aqui, ó, dentro do evento useInform, dentro do evento initialize, utilizo o meu comando call, que é para chamar rotina, e colo a minha rotina que a gente acabou de criar. E vamos executar, ó. E tá lá o nosso valor retornado, ó. Como eu disse para vocês, ó, o valor foi retornado aqui 85, ou seja, ele está dizendo que a quantidade de valores somados aqui representa o valor de 85. Mas como ela é moeda, a gente vai ter que formatar esse valor, certo? Então, voltando aqui, ó, fechar meu useInform, duplo clique no useInform novamente, vou selecionar a rotina somar valor coluna, botão direito, definição, certo? Feito isso, essa variável valor que está com o valor nesse momento de 85, vou formatá-lo. Então, coloco format, abro parênteses, informo que eu quero formatar a variável valor, vírgula, e aqui eu informo o tipo de formato, que no caso vai ser o formato currency, ou seja, o formato moeda. Se eu executar novamente, observe que já aparece agora o nosso valor formatado, ó, como R$ 85, o somatório aqui das nossas linhas do listbox, certo? Entendido isso, agora a gente já pode avançar para, por exemplo, nossa edição dos dados, ó. Perfeito? Então, eu espero que você possa ter compreendido aí o conceito. É algo bem simples, mas para quem está iniciando, obviamente é de grande valia, tá bom? Então, deixa o seu gostei aí. Até a próxima. Falou!